Está você vazio? É a pergunta. Porque quando se pergunta está vazio, é porque espera-se que estivesse cheio. Talvez você já tenha ouvido falar de uma cidade que foi construída aqui no Brasil, chamada Fordlândia, no estado do Pará. Alguém já visitou essa cidade no Pará? Fordlândia. Hoje não é mais uma cidade. Fordlândia era uma cidade que foi construída pelas empresas Ford para que fosse aqui um pedaço da América. Então eles não apenas estabeleceram uma empresa, eles trouxeram toda a cultura, inclusive o método construtivo da América. E as empresas, a cidade, tudo foi construída. Só que depois de alguns anos, ela foi completamente abandonada. Aqui na internet se usa o termo uma cidade fantasma. Se tem lá os prédios, se tem as casas, mas não tem ninguém. E o que aconteceu? Aconteceu que eles eram inexperientes na selva amazônica, eles não contavam com os animais, com as pragas que tinha no local, não era acostumado com o tamanho dos mosquitos e tantas outras coisas, revoltas entre os operários, e eles tiveram que abandonar o projeto. Quem vai lá vê uma cidade completamente vazia. Não tem ninguém. Há uma outra cidade, também vazia, chamada de Varosha, no Chipre. É uma cidade que até 1974 tinha aproximadamente 40 mil habitantes. Mas essa cidade foi invadida por causa da guerra, e apesar de ter shoppings, prédios e todas as atividades normais de uma cidade, e era uma cidade turística, a Europa vinha em grande parte por causa do mar, do clima agradável, mas hoje não tem nada, nenhum habitante sequer. Agora, a pergunta, estas cidades estão vazias. A pergunta, está você vazio? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 43. Mateus capítulo 12, verso 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele, a encontra o quê? Vazia, varrida e ornamentada ou arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Afinal, esse texto, durante um bom tempo, ela me incomodou muito. Porque eu ficava incomodado. Afinal, como que pode o espírito imundo é expulso da pessoa? E se foi expulso é porque Deus agiu. Ele não é expulso por vontade própria, é porque um poder superior impediu que ele permanecesse e mantivesse o domínio. Então ele é expulso. Mas o que me incomoda é que estava então agora a casa que estava suja, tomada por demônios, agora esta casa está limpa. Ela está ornamentada, ela está arrumada. E eu ficava me questionando, como pode, mesmo a casa estando limpa, o demônio vai e retorna? Só que a Bíblia dá um detalhe. Diz que o demônio não só volta, ele procura outros demônios piores e retorna para a casa, e o estado daquela casa se torna pior do que o primeiro. Então vamos colocar a cena. Uma pessoa está tomada por demônios. Nós vamos lá, oramos por ela.
o demônio vai embora. E a vida dessa pessoa entra em harmonia. Está tudo certo, está tudo de acordo. Não há mais briga, não há mais intriga, não há mais confusão naquele lar. Há paz, há ordem. Mas mesmo assim, o demônio retorna. E eu me questionava, como ele pode retornar se a casa está limpa? Se a casa está arrumada, ele não poderia voltar. Mas o texto completa dizendo que a casa estava o quê? Vazia. Este era o problema desta casa. Estava varrida, estava arrumada, mas estava vazia. Por isso a pergunta do início, está você vazio? Estar vazio representa aqui todo esforço religioso para que as pessoas tenham uma vida moralmente boa. Você tem vícios, aí você conhece a mensagem, ouve uma pregação e você faz o quê? Abandona. Ah, tinha o vício da bebida, era alcoólatra, agora não é mais. Você tinha o vício do fumo, entendeu os malefícios que faz isso na sua vida, agora você não faz mais. Você tinha o vício da pornografia, você sabe dos efeitos que dão na sua mente, como compromete a sua família, a sua casa, o seu próprio ser, e você abandona. E você faz uma limpeza na sua vida. Tudo que era negativo, tudo que era mal, tudo que era desordem, você deixa. Aquele que adulterava, não adultera mais. Só que você para nisso. Aqueles que querem fazer da igreja apenas uma reforma moral estarão levando as pessoas a uma situação pior do que a primeira. Por quê? Ter apenas a casa limpa não há segurança. Precisa de algo mais. A casa precisa estar cheia. A casa precisa estar habitada. E esta casa, que é o seu coração, que é a sua vida, só pode ser habitada ou pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito de demônios. Aí você pensa assim, não, eu não estou fazendo nada de mal. Aqui quem comanda a minha vida sou eu. Não, querido. Você será influenciado ou pelas forças demoníacas, ou pelas forças celestiais. Você pode escolher qual delas vai influenciar e estar em você, mas não pense que você estando limpo, estando bem, já está seguro. Não, porque o que Jesus disse é, a casa limpa, vazia e ornamentada. Pode então o demônio voltar. Eu quero então contar uma história simples para ilustrar esse texto. Eu era pastor em Brasília. Eu era pastor de jovens, numa das igrejas lá. Nós estávamos num retiro espiritual. Era um final de semana. Nós tínhamos 300 jovens acampados. Estava sendo maravilhoso o encontro. Era um encontro de oração. Eu sei que os jovens daqui também têm. E naquele final de semana, um casal seria batizado. No sábado à noite. No sábado pela manhã, a esposa vem, procura o nosso médico, que estava no acampamento. Ele vem e me chama, falou, pastor, ora por essa menina. Porque eu não sei o que acontece. Porque do que eu conheço da medicina, ela não tem nada. Mas a febre vai e volta. Ela passa mal, tem ânsia de vômito e todas as outras coisas. Mas não tem nada. E ele me chama, então eu vou no quarto orar com ela. Nós oramos, pedimos a paz de Deus, que a bênção venha sobre ela, que o Espírito Santo, ela melhora e volta para o local das palestras. Depois, o esposo dela vem e fala assim, pastor, ora por mim. Eu estou vendo como se fosse um vulto atrás daquela árvore, como se estivesse olhando para mim. E eu olhava e falava, mas não tem nada. E eu falava assim, vamos orar. E nós orávamos. E passou. Chegou o momento do batismo.
Ele com a mesma luta de novo. Falou, pastor, eu estou com medo. Como se algo fosse me acontecer. Falou assim, amigo, quem está por nós é maior do que aquele que é contra nós. Hoje é o dia do seu batismo. Vamos avançar. Não vamos retroceder. Hoje você vai ser batizado em nome de Jesus. Ele e a esposa entraram na piscina onde foi feito o batismo. Eles se batizaram para a glória de Deus. Amém? Estavam limpos. O domingo amanhece. Começa o dia e termina o encontro no almoço. No almoço, ele vem e fala comigo. Falou, pastor, preciso falar contigo. Eu estava com um palestrante, falou assim, me aguarda um pouco, acabando aqui de almoçar, eu já vou lhe atender. Quando eu vou atendê-lo, ele já tinha ido embora. Não esperou. Eu reúno a minha direção jovem e colocamos nos nossos carros todas as coisas do acampamento. E levamos para a igreja. Quando estamos guardando as coisas na igreja, alguém me liga e fala assim, pastor, vai ajudar o jovem que se batizou ontem. Ele está endemoniado. A pergunta que fica, como que pode um jovem que é batizado num sábado à noite, no domingo, estar possesso? Possessão demoníaca. E eu pego meu diretor jovem, coloco no carro e vamos lá orar. E a família está aos prantos. Está lá de joelhos, orando, clamando, sem saber o que fazer, porque é a primeira vez que eles estavam vendo aquela cena. E eu também. E eu, desesperado também, falei assim, a primeira vez que eu vou enfrentar uma possessão demoníaca. E nós estávamos lá orando e clamando, e nós ajoelhado, e o demônio continuava falando tantas outras coisas e revelando o pecado da vida das pessoas. E não cedia. Não cedia. Até que eu me afastei um pouco e falei assim, deixa eu orar um pouco à parte, para ver o que Deus há de fazer. Aí o Espírito Santo orientou, vai dentro da casa. E olha, quando eu fui para dentro da casa, eles haviam guardado muitas outras coisas que não eram consagradas a Deus. Eu quero lhe convidar, lembrei desse texto agora, creio que o Espírito Santo tem iluminado, Josué capítulo 7, verso 14. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué 7, verso 13. Naquele momento eu não entendi, eu não conhecia, eu não lembrava desse texto. Mas depois, ao ler esse texto, eu entendi o que eu fui fazer dentro da casa naquele momento. Olha o verso 13. Levante-se, santifique o povo e diga, Josué 7,13. Santifiquem-se para amanhã, porque diz assim o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. O que Deus estava querendo dizer, naquele momento para mim, eu não lembrava desse texto, não me atentava. Eu precisava eliminar daquela casa as coisas condenadas, a fim de que Deus pudesse ter autoridade ali. E eu fui para dentro da casa, e fui encontrando tudo aquilo que não era santificado ao Senhor. Na época, retirei DVDs de filmes, de tudo quanto é tipo de espécie. Desde filme de terror a qualquer outro. Fui para o computador, pastas e pastas de músicas mundanas. E músicas até mesmo imorais. E eu sentei com o pai e falei assim, o que você tem aqui que não é do Senhor? E fomos apagando. E encontramos no guarda-roupa deles abadá de carnaval. Fizemos uma caixa do lado de fora e colocamos fogo. Depois eu voltei para orar. Já estava um pouco melhor. Juntamente com a família. E eu percebi, aí o Espírito, enquanto não cedia, o Espírito Santo deu outra informação. Peça para que eles peçam um para o outro perdão. Isso eu tinha aprendido no teológico. No teológico eu lembrei de uma orientação de um professor que disse, quando o demônio toma posse, ele não toma durante todo o tempo. Ele vai e volta, ele tenta dominar a mente da pessoa. Você está falando assim, pastor, por que você está mencionando isso? Por que eu estou contando essa história? Primeiro,
por causa do texto bíblico. E segundo, porque muitos de nós não estão conscientes da batalha espiritual que estamos a travar. Muitos de nós estão levando a vida espiritual como se nós estivéssemos num grande playground. Mas nós não estamos aqui de brincadeira, amados, porque o inimigo das nossas almas não está brincando. Ele está trabalhando intensamente para a nossa destruição. E muitos de nós estão apenas dormindo. Teve uma garota que se aproximou para orar, para tentar ajudar. E aí o inimigo veio através do garoto e falou assim: por que você vai orar? Você sabe que você também é minha? Eu sei que o diabo mente, irmãos. Mas aquela garota saiu de lá chorando, sabe por quê? Porque ela sabia que era verdade. Porque no sábado de manhã ela estava na igreja, mas à noite ela estava nas baladas. Infelizmente, o inimigo falou algo que era verdade. Continuamos, e aí o Espírito Santo orientou. Falou assim: vai e faz com que eles peçam perdão um para o outro. E aí a família pediu perdão um para o outro. Mas agora o garoto tinha que pedir perdão para cada um. Enquanto tinha a voz do inimigo e às vezes vinha a voz dele, colocávamos cada um de frente e pedia perdão. Veio a mãe, veio o pai, veio a irmã e por último a esposa. Quando a esposa pediu perdão, o demônio foi embora. A maldição naquela casa foi quebrada. Essas tantas outras situações. Geralmente, quando uma pessoa fica possessa, ela não lembra de nada. Nada. Mas ele lembrava. Depois, conversando comigo, ele menciona. Falou: pastor, você lembra aquele momento que você se retirou e foi lá para dentro de casa? Todas as vezes que o Senhor pegava e queimava aquelas coisas fora de casa, eu sentia dentro de mim que o demônio estava perdendo força em mim. E eu quero lhe agradecer por tantas coisas que o Senhor encontrou na minha casa e queimou, porque eu sei que não pertenciam a Jesus. Mas o ato final foi o quê? Foi o perdão. Irmãos, quantos de nós viemos para a igreja, mas estamos brigados? Cheio de intriga, cheio de confusão dentro da própria casa. Querido, não permita que essa maldição esteja no seu lar, na sua casa. Quebre maldições. Você viu o texto bíblico de Josué capítulo 7, verso 13? Há coisas condenadas no vosso meio. Eu não poderei vencer, eu não poderei estar com vocês enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Porque o espírito imundo voltou na vida deste jovem. Sabe por quê? Porque ele fez apenas uma reforma superficial. Aí você pode dizer: estava limpo no sábado. Sim, pediu perdão. Estava limpo. Mas ele não permitiu que o coração fosse ocupado com outro poder. O problema de muitos de nós é que fez uma reforma moral. Pela autodisciplina já não faz muitas coisas, já não comete aqueles pecados terríveis, mas está vazio. Efésios capítulo 5, verso 18 diz o quê? Enchei-vos do Espírito. Então quer dizer que não basta não fazer nada de mal. Porque muitos aqui pensam assim: não, eu sou uma boa pessoa, não faço nada de mal. Está tudo em ordem na minha vida, querido. Não é se você não faz nada de mal. A questão é se você está cheio do Espírito, ao ponto que o Espírito lhe mova para realizar as boas obras do Senhor. Não é simplesmente não fazer nada de mal, mas é exatamente fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Olha esse texto. No livro Desejado às Nações, diz assim: a menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir à tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempo separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele,
momento a momento. O que acontecerá no final? Você será vencido. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, ficamos submetidos ao inimigo e havemos de, afinal, fazer-lhe a vontade. Esse texto aqui deixou claro que se você não se banhar em Cristo Jesus, você não beber da água da vida e mergulhar no rio que Deus emana para você, você continuará vazio, e mesmo que hoje você ache que vive uma vida boa, que está tudo em ordem, que está tudo tranquilo, o que vai acontecer? No final, você ainda vai fazer a vontade do inimigo de Deus. Porque não basta apenas estar vazio, você tem que estar cheio do Espírito. O que foram esses 10 dias de oração, irmãos? Esses 10 dias de oração era para dizer: Senhor, me esvazia de mim mesmo e me preencha e me encha com o teu Espírito. Eu não quero estar apenas vazio, eu não quero apenas não fazer aquilo que é ruim, mas eu quero que o Senhor me encha de tal maneira que eu tenha alegria e amor e prazer em fazer a tua vontade. Hoje, amados, o que Deus quer de cada um de nós? Deus quer trocar as nossas vestes imundas, sujas do pecado e colocar vestes limpas. Deus quer eliminar por completo o poder do mal. Ele quer não simplesmente que o nosso coração esteja limpo, mas Ele quer nos preencher com uma nova vida, quer nos preencher com o Espírito, dando um novo discernimento, dando um novo poder, uma nova alegria. Porque muitos de nós até fazemos o básico da vida cristã, mas não temos prazer no Senhor Jesus. Hoje, Deus quer colocar prazer na lei dEle. Não simplesmente fazer por acaso, para fazer por formalidade. Porque muitas vezes somos muito formais. Fazemos simplesmente porque já estamos acostumados. Deus não quer que você o obedeça simplesmente por uma mera formalidade. Mas Deus quer que você faça porque você é movido e está cheio do Espírito. O que você escolhe para o ano de 2026? Você quer simplesmente estar limpo? Ou você quer estar cheio? O que Deus está propondo para você hoje é que você esteja cheio do Espírito, ligado à videira e ligado ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para Deus hoje: Pai, eu não quero simplesmente viver uma vida correta, uma vida justa e boa diante dos homens, uma vida moralmente boa, porque ter uma moral boa até os ímpios podem. Eu quero mais do que isso. Eu quero estar cheio do Espírito. Eu não quero ter a sorte daquele garoto de ser batizado num dia e tomado por espíritos demoníacos no outro dia. Eu quero ser tomado posse do Espírito de Deus hoje, amanhã e depois e todos os dias até o Senhor voltar. O que esta mensagem quer dizer para você? Não se acomode. Não busque apenas algo banal. Busque ainda mais a presença do Espírito na sua vida. E se você permitir, Deus não vai apenas limpar a casa. Deus vai preencher. Porque a pior coisa é poder e não estar cheio, mas continuar vazio. Quantos hoje aqui nesta manhã querem dizer: Senhor, eu quero e eu vou buscar, para que eu não esteja apenas limpo, vazio e ornamentado, mas eu quero estar cheio do teu Espírito durante este ano de 2026. Quantos querem dizer isso para o Senhor? Querido, quando você levanta as suas mãos, não é simplesmente um mero acaso,
mas é uma decisão do coração. E o que você vai fazer amanhã? Clamar de novo para dizer: Senhor, eu preciso do teu Espírito de novo e mais uma vez, porque hoje eu já estou vazio de novo. Sabe qual é o nosso problema? Você acha que um dia foi cheio e no outro dia continua. Não. Hoje você está cheio. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã ou a cada dia. Por quê? Porque amanhã você precisa de novo. Então não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. Hoje salvo, amanhã perdido. Entendeu? Hoje salvo e amanhã o que eu preciso fazer? Buscar mais uma vez. Porque caso contrário, se eu passar tempo sem buscar ao Senhor, o inimigo das nossas almas retorna, porque a casa estará vazia, limpa e ornamentada. Mas como está vazia, ele retorna. Mas se o Espírito de Deus está me preenchendo, ele não terá domínio, porque a casa está ocupada. E ele não dá brecha para outro entrar.